Saudações, amigos do canal Agartha. O tema do Estado representa um dos mais importantes que existem, em função do peso que essa instituição central possui em nossas vidas. O Estado é, como reflexo da condição humana, uma realidade sujeita a todo tipo de situação, das mais promissoras às mais obscuras. E nisto reputamos sábia a posição de Aristóteles, para quem o bom regime é todo aquele regime que funciona em prol do bem comum, seja ele qual for. Trataremos então da funcionalidade ou não do Estado nas diferentes sociedades, depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Muito tempo se passou desde que foi criada a instituição do Estado, que, não casualmente, sempre funcionou melhor, sobretudo em sociedades bastante antigas ou associadas por tradição a este modelo de organização. Neste ínterim, o Estado sofreu inúmeras variações e até foi formalmente abolido algumas vezes. Hoje vivemos tempos já bem diferenciados em termos de valores e de condições planetárias, motivando uma série de reflexões. Os intercâmbios culturais e as complexidades da geopolítica também trazem muitas vezes questões complexas e difíceis de resolver. Eis que a humanidade tem errado com frequência entre utopias e experimentações, e atualmente vemos as coisas começar a caminhar na direção de mais um pêndulo dialético, inclinando-se agora para o lado do conservadorismo no mundo. Contudo, a sabedoria aplicada tem se revelado capaz de neutralizar aqui e ali um tanto dessas tendências humanas ditas dialéticas, detendo os ritmos naturais do tempo em favor de um estado de coisas mais pleno, unificado e, como tal, verdadeiramente transcendente. Neste podcast, queremos começar tratando daquelas duas formas mais conhecidas de Estado moderno, que são o Estado laico e o Estado confessional, para contrastar então com uma fórmula bem mais universal, praticada sobretudo na antiguidade, com traços em alguns modelos também atuais mais ou menos adaptados, passando ainda por referências à sociedade sem Estado. Iniciamos então com o chamado Estado laico. Diz-se comumente que o Estado laico não é Estado ateu e nem precisa ser um Estado ateu que persegue as religiões, como pode acontecer sob o marxismo. Com isto, as pessoas teriam assegurada a sua liberdade de culto, enquanto o Estado tem plena liberdade para administrar a coisa pública, tanto quanto a iniciativa privada pode avançar sem restrições morais, alcançando inclusive ter no próprio Estado e na religião mesma, não raro novos associados. Não obstante, tal coisa não parece resolver o problema da dissolução do meio ambiente vital, que o avanço irrestrito do liberalismo e do materialismo produz, na medida em que debilita o papel social e regulador do Estado. Na prática, o Estado é assim usado para blindar a iniciativa privada contra os possíveis interesses da religião e até da opinião pública. Neste quadro, não se terá uma religião para normatizar a ordem pública, relegando a questão religiosa ao foro íntimo ou individual. Em outras palavras, a macrosociedade e o dito interesse público, representados pelo Estado, fica livre das chamadas amarras da religião, a qual se reduzirá à esfera do micro ou ao próprio indivíduo. Nessa separação entre o supostamente público e o privado, está a oportunidade de usar a coisa pública sem eventuais restrições da religião. O que motivou, afinal, a laicização do Estado na Europa? Este fato teve naturalmente um conjunto de causas. De um lado, a ciência emergia como um novo luminar, questionando dogmas que afrontavam frontalmente a razão. Da mesma forma que uma burguesia emergente desejava soltar as últimas amarras todavia mantidas pelas antigas aristocracias, sobretudo aquelas que apoiavam estes mesmos credos. Denunciava-se então os chamados excessos da Igreja Central e do próprio Estado sob o velho regime, ainda que se verificou na Revolução que a Bastilha quase não tinha presos e nem a Inquisição fora assim tão atroz como se dizia. Voltaremos todavia a este tema adiante. Por fim, haviam novos credos nascentes, na esteira do protestantismo, os quais, se não eram assim tão amáveis com a ciência iluminista, pelo menos eram bastante afáveis com os interesses materiais da burguesia,
através das suas teologias de prosperidade. Assim, o Estado laico representa originalmente apenas uma anomalia própria das religiões não universais, quer dizer, aquelas religiões que separam radicalmente a vida terrena da vida celeste. E o que leva a ser esta religião? Justamente uma pretensão secularizante de não precisar universalizar ou de levar tão a sério a própria religiosidade. À parte, é claro, as crenças nem sempre bem formuladas de religiosos mais tolerantes. O Estado laico como tal, enfim, apenas pode ser do interesse dessas religiões não universais. Dito em outras palavras, o Estado laico é aquele que existe sob o patrocínio central da antirreligião, ou de uma expressão religiosa que não interfere nos interesses econômicos liberais. E por que dizemos neste caso antirreligião ou anticultura religiosa? Religião significa a religação a Deus. Ora, uma religião que depende basicamente da fé individual ou da chamada graça ou inspiração interior, termina por não manifestar no mundo o testemunho da obra de Deus. E este realmente não será o mundo de Deus, segundo uma linha de raciocínio pela qual literalmente o mundo de Deus não se manifesta neste mundo físico, coisa que revela, todavia, apenas uma falácia extremamente grave da interpretação das Escrituras. Não obstante, eis que a última amarra alegada pela religião, naturalmente fragilizada pelo avanço do liberalismo no rumo da industrialização, seria então derrubada pelo materialismo galopante, ao se decretar a soberania absoluta da ciência iluminista, sob as óticas socialistas, vingando sobretudo nas regiões mais orientais do planeta, ali onde as revoluções burguesas não haviam todavia alcançado despontar. Eis que a existência assim deteriorada do trabalhador nas fábricas já não poderia ser agravada por crenças que outorgavam plenos poderes ao Estado laico, enquanto pedia paciência e resignação ao pobre. Então, este Estado precisaria ser desmantelado, ou pelo menos controlado diretamente pelo trabalhador. Certamente, ninguém mais pensou que o retorno do velho regime poderia aliviar as pressões sobre o planeta e sobre as sociedades. Afinal, as coisas não retornam atrás assim tão facilmente, ainda que aqui e ali traços do velho regime puderam ser preservados ou até restaurados, tal como hoje voltam a soprar os mesmos ventos do conservadorismo. Por tudo isto, se percebe que as coisas funcionavam razoavelmente bem enquanto se achavam dentro dos entornos da própria Europa, cuja rica tradição e complexa cultura comportavam certos contrapesos em relação a eventuais excessos. Já quando o liberalismo encontrou um solo próprio e inédito, identificado ao próprio neo-imperialismo, o culto à riqueza e ao poder do Estado puderam ser elevados quase ao próprio absolutismo. Isso foi característico sobretudo dos Estados Unidos, ao passo que o passivo colonial tocou a América Latina, a África e a setores asiáticos que não alcançaram a sua socialização. De modo que, fora do núcleo europeu, o ideal iluminista mais puro do Estado laico dificilmente encontraria solo fértil, descambando para o materialismo revolucionário, para o liberalismo imperialista ou para o colonialismo recrudescido. Os esforços da terceira via nacionalista nesses últimos campos também foram consideráveis, permitindo às vezes compensações de vulto e até alguma restauração, apesar de necessitar reafirmar com frequência o seu caráter heróico diante dos adversários titânicos a serem enfrentados, através das diversas formas adotadas e coligadas de cultura liberal materialista, para não dizer iluminista mesmo, porque às vezes o nacionalismo e o próprio fascismo também flertam com elementos do iluminismo. Atualmente, novas acomodações são vislumbradas sob o declínio do Ocidente, incluindo o campo ambiental. O sucesso da Revolução Chinesa e a volta do nacionalismo conservador russo prometem novos horizontes no mundo, mesmo que tais coisas nem sempre favoreçam o meio ambiente. Não raro, o avanço de algumas sociedades também acontece em detrimento de outras. Passemos agora para as nossas considerações sobre o Estado confessional. Da mesma forma que o Estado laico não precisa ser ateu, o Estado confessional tampouco representa necessariamente uma teocracia rígida que persegue outras religiões. Não obstante, aquilo que se observa muitas vezes na prática tem sido sim um quadro persecutório.
A Igreja Católica, universal por definição, tratou de exercer o seu universalismo de diversas maneiras, através da sua história milenar, seja pela tolerância relativa a outras formas de cultos, seja pela própria inclusão institucional. Contudo, já na Alta Idade Média, quando a Igreja se organizou como Estado, as perseguições e guerras religiosas começaram a ter lugar, seja nas diversas cruzadas ou, mais tarde, através do Tribunal da Santa Inquisição. Ao final, sob a ideologia modernista, que é a versão protestante burguesa triunfante da história, a Igreja Católica passou a ter sua imagem basicamente atrelada a um suposto medievalismo trevoso e depois à Inquisição e às Cruzadas. Mesmo hoje, ouve-se falar com frequência de perseguições a minorias religiosas, especialmente ali onde existem estados confessionais, como acontece na África e no Oriente Médio, tal como em regiões da Ásia. Então, conclui-se que a fusão de uma religião majoritária com o Estado também pode acarretar em males maiores, ainda que a sua separação, segundo todo o antevisto, também pode fazê-lo, de modo que algum meio-termo deveria provavelmente ser encontrado. O Estado confessional pode se tornar com efeito muitas vezes uma verdadeira ditadura, capaz de não apenas agredir outros credos, como também ser intolerante contra outras maneiras de organizar os cultos dentro do seu próprio seio, como sucede nas correntes religiosas que não aceitam o ascetismo, o celibato e o monarquismo. Coisas comuns, aliás, e não casualmente, ao próprio pensamento materialista, para o qual uma religião não universal pode terminar por preparar terreno. Na prática, o Estado confessional representa muitas vezes uma simples variante do Estado laico. Tanto é que eles podem se alternar no poder sem muita dificuldade, bastando para isto que as configurações culturais demandem a instrumentalização da religião a serviço do imperialismo, mesmo havendo no contexto pessoas mais ou menos bem intencionadas. Inclusive, muitas ditaduras militares têm se amparado nas religiões. Contudo, isso não significa que toda ditadura, militar ou não, e que todo o Estado confessional seja hipócrita e entreguista. Esta é apenas mais uma regra sujeita a exceções, ademais de termos sempre de considerar os casos comuns, é claro, de situações mistas de luz e trevas. Como regra, contudo, o Estado confessional resulta em apenas mais uma falácia no seio do turbulento universo das ideologias humanas, dependendo a sua verdadeira eficácia de fatores muito específicos. Exemplo de uma teocracia funcional, nacionalista e relativamente tolerante é aquela praticada pela Revolução Iraniana de 1979, oficialmente declarada República Islâmica do Irã. Trata-se esta de uma nação peculiar, de riqueza histórica, cultural, política e espiritual marcante no cenário mundial. E como toda nação que alcança uma emancipação importante face ao mundo globalizado, naturalmente é mostrada como um lugar fechado e obscuro, ao passo que aliados do grande establishment na área, mesmo ostentando um grau de radicalismo interno ainda maior, são praticamente poupados. Enfim, toda política começa e termina na propaganda. E assim, retornamos então na prática das coisas ao primado do contexto, da dificuldade de universalizar ou de disseminar honestamente uma prática política e cultural, e de precisar considerar, enfim, o caráter endêmico das ideologias, por assim dizer. Eis que nos deparamos aqui com a confirmação de certos mitos geográficos antigos. A chamada Terra plana, que representa na verdade apenas uma geopolítica circunscrita a um setor do planeta, em contraste a toda uma zona circundante diferenciada, ensina que a verdadeira ordem das nações está circunscrita a cada região, mais ou menos como na antiga ideia romana da existência dos bárbaros e dos civilizados. Daí as religiões e as civilizações da antiguidade serem basicamente étnicas e localizadas, sem grandes pretensões de expansionismos, algo dentro daquilo que se definiria hoje por nacionalismo, mas, neste caso, um nacionalismo profundo ou de cosmovisão integral. O Estado confessional preserva traços deste plano, todavia maculado pela negação da ciência e pela perda dos autênticos referenciais simbólicos. Para saber mais, assista os vídeos que realizamos sobre o simbolismo da Terra plana, com links aqui em nossas descrições.
Não obstante, quando existe um imperialismo, a história mostra que, mesmo que as coisas funcionem razoavelmente bem no coração da metrópole, isso tampouco significa que elas estejam seguras a médio ou a longo prazo, uma vez que o desequilíbrio resultante no macro ou no planeta poderá terminar por engolfar, de um modo ou de outro, até mesmo aquelas sociedades centrais. E, com isto, mais cedo ou mais tarde, nos deparamos com a bancarrota das instituições, sobretudo naquelas sociedades periféricas, senão com coisas ainda mais graves, quando o próprio sentido das instituições se perde no caos e no vazio mais profundo. Contudo, será possível falar realmente de um Estado quando as coisas são assim tão incertas e instáveis? Não consta de fato, considerando tudo o que realmente significa este conceito, sobretudo nas suas raízes. Talvez seja o caso, então, e já rumando para o final desta apresentação, através de certas formulações de síntese, de investigar as origens desta instituição central, para além dos seus vários momentos sofridos através dos tempos, incluindo crises que levaram certas sociedades até mesmo a bani-lo como coisa perniciosa e improducente, como ocorreu no final da civilização maia ou pela queda do Império Romano no Ocidente durante toda a Idade Média, optando tais sociedades pela volta à cultura tribal das florestas e à vida aldeia feudal, respectivamente. Ocorre por vezes do Estado ser abolido, quem sabe depois que ele perdeu toda a sua função social, como sucede sob certas ideologias de suposto Estado mínimo, quando o próprio Estado se torna uma verdadeira empresa de negócios internacionais e a sociedade uma simples massa assalariada a serviço de uma gigantesca máquina de exploração. Sobre o tema da sociedade sem Estado, que pode não significar uma anarquia materialista, mas uma sociedade com ênfase na cultura, recomendamos também os nossos vídeos sobre a acracia, com links na descrição deste podcast. Provavelmente, as atuais ideias de Alexander Dugin sobre multipolaridade e sobre uma quarta teoria política em construção, para a qual, aliás, temos dado já algumas contribuições, também apontam nesta direção. Pois bem, o verdadeiro Estado universal apenas floresceu depois que as pessoas amadureceram para a necessidade das grandes sínteses, e também que, ao mesmo tempo, alguns gênios da cultura codificaram propostas abrangentes para sociedades emergentes. Estado significa algo estável, ou destinado a estabilizar as coisas, não para simplesmente oprimir a sociedade, mas sim para harmonizar todas as coisas em prol do bem público, como sugere também a palavra política enquanto ética coletiva. Quando um Estado cede lugar para uma simples administração, ele perde toda a sua razão de ser, e pode ser abolido com sucesso e proveito. A partir dali, uma sociedade passa a buscar o seu verdadeiro rumo, sem a opressão trazida pelos falsos governantes a serviço unicamente do interesse exterior e sem interesse no bem comum. Afinal, tudo isto passa ao largo das propostas enganosas trazidas desde fora, com intuitos ora maliciosos e ora simplesmente iludidos, de todo modo colonialistas ou colonizantes. Afinal, uma sociedade nova necessita empregar coisas semelhantes àquelas usadas por outras sociedades bem-sucedidas lá nas suas próprias origens, e não ficar atrelada a alguma das fases dessas mesmas sociedades como se fossem paródias de civilização e, na prática, colônias eternas. Mesmo que sob a aparência das coisas, essa emancipação cultural e política possa parecer um regresso no tempo, tocando para isto uma grande dose de realismo e uma superação dos preconceitos, à parte os necessários esforços, não raro heróicos, de livramento social. A construção da Europa, para exemplificar, demonstrou em muitos momentos que uma sociedade estabelece as suas bases sem um Estado, antes sob o amparo das forças da cultura, como acontece na infância de um indivíduo. O Estado é semelhante, neste caso, a uma soberania de consciências, quando um povo educado alcança saber o que realmente quer e necessita, tal como acontece na vida de um ser humano adulto. Pois bem, vimos anteriormente formas de Estado aplicáveis a contextos limitados, e cuja intenção de disseminação, mais ou menos mal intencionados, resultou em desequilíbrios vários, ou redundou em variantes mais ou menos transitórios, terminando ao fim por comprometer a própria ordem central das coisas,
inspirando daí a ideia das sociedades ácratas ou sem Estado. O que nos resta refletir então, considerando a longa experimentação do mundo no campo das ideias sociais? Resta-nos, pois, tratar de resgatar a ideia do verdadeiro Estado universal. Um Estado universal é aquele que confere direitos autênticos ao conjunto das urgências humanas, sem relegá-las a segundo plano e nem desequilibrar as coisas. Este Estado universal conseguiu ser bastante difundido na antiguidade, manifestando não apenas a tolerância religiosa, como também uma espécie de oficialização do conjunto das crenças existentes, inclusive na forma do politeísmo, ou senão de um enoteísmo capaz de priorizar esta ou aquela expressão religiosa dentro de um cenário mais ou menos democrático, e inclusive sob perspectivas transitórias. Este modelo sofreu adaptações através dos tempos, na forma de autênticas teocracias e monarquias, e mesmo as monarquias constitucionais modernas detêm traços deste ecletismo social, contribuindo assim na preservação das instituições. Para certas religiões militantes, pode resultar bastante difícil conviver neste cenário. Não obstante, elas também deverão sujeitar-se a uma constituição ecumênica. Um corpo de sábios poderá dizer aquilo que pode ser mais útil ao desenvolvimento de uma sociedade a dada altura, ou a forma como distribuir os diferentes credos ou práticas de modo a atingir os melhores resultados gerais. Para isto, a tradição sapiencial sempre pode arrolar algumas ferramentas de síntese. A filosofia perennialista, por exemplo, respeitando ao conjunto das tradições, ostenta um grande poder de síntese e de organização das coisas. Ali, a religião social é acatada como norma geral ou universal, habilitando de resto os vocacionados para aprofundar os conhecimentos e as práticas espirituais, sem o que tais práticas e saberes poderiam se perder no infrutífero rol das vaidades e da especulação vazia. A sinarquia, por sua vez, propõe um regime social onde a religião ocupa um papel central, mas não soberano, equidistante da ciência e da economia, e onde todas estas coisas são devidamente emancipadas, mas também organizadas segundo interesses comuns. A ciência, por exemplo, não se acha a serviço da economia e nem da religião, onde poderiam alimentar indústrias insustentáveis ou o próprio fanatismo religioso. Antes, ela possui um fórum próprio e independente, em prol da busca mais genuína do conhecimento, sem ignorar, todavia, aquilo tudo que é capaz de proporcionar em favor das restantes disciplinas. Este é, pois, naturalmente, o mundo da interdisciplinaridade, das interfaces culturais e da cooperação dos princípios, tanto como do próprio preceito da cooperação. Apenas o verdadeiro espírito eclético pode criar esta ampla liberdade e acenar com horizontes realmente amplos, pacíficos e luminosos para todos. E com isto chegamos ao final do nosso podcast. Esperamos poder trazer novos esclarecimentos sobre a questão central do Estado nos tempos atuais, tal como a necessidade de ensaiar o resgate das suas raízes, mesmo adaptadas, porque as coisas realmente evoluem e ninguém pode pretender um regresso puro e simples das coisas. Vale notar que o simples modelo politeísta já contém os germes da diversidade, a partir disso podendo-se rever qual o modelo de Estado mais adequado, se e quando for o caso de haver algum, incluindo o positivo modelo do Estado light desarmado, calcado unicamente na livre difusão da alta cultura. Com certeza, a cultura de padrão medievalista representa para as sociedades em formação sempre uma etapa vital e necessária, por ser soberanista e emancipatória num grau profundo. Ficamos então por aqui, deixando nos créditos links para possíveis aprofundamentos da matéria, em vídeos e em livros, tal como são as nossas obras intituladas A Religião da Civilização, assim como Sociologia Universalista, e também Crise, Regeneração e Evolução do Estado. Agradecemos a sua companhia. Um grande abraço e até outra oportunidade neste canal. Pax.